Bom, desculpa. 9h20, vamos começar a nossa aula. Bom dia a todos, tá? Bom, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão logo, tá? E enquanto digitam, a gente para. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Ana Lorena, Diogo, João Pedro, Nicolau, Wallace. Bom, vocês podem ler o Caio, Davidson. Bom dia, Enzo, Caio Malta. Então, vocês, qualquer dúvida, tá? Não deixa passar, não, tá bom? Levanta a mão, tá certo? A gente para, espera vocês digitarem no bate-papo, tá? Ou então, liga o microfone e pergunta, tá? Bom dia, Gabriel Ian. Tá? Liga o microfone e pergunta como vocês acharem melhor. Tá certo? Se vão digitar no bate-papo, levanta a mão, né? Nesse sinal que está aqui à direita, levantar a mão, correto? E aí a gente espera vocês digitarem o bate-papo. Ou então, levanta a mão e abre o microfone e a gente vê a pergunta. Não deixem as dúvidas passar, por favor, tá? Certo? Bom, então, na última aula, nós terminamos colocando o governo e colocando o gasto público, né? O gasto público é uma injeção de renda, então entrou no primeiro quadrante, e aí são necessários maiores níveis de poupança para financiar essas injeções, né? E aí, maior nível de poupança, maior nível de renda. Isso mostra, a eclosão do gasto público mostra que a nossa IS se desloca para a direita. E qual é a magnitude do deslocamento da IS? É o multiplicador de despesa vezes a variação do gasto, né? Que era 0, agora é positivo em alguma coisa, correto? Bom, isso aqui foi visto na aula passada. Alguém tem dúvida quanto a isso? Então, agora, tá? Agora, então, nós vamos colocar o imposto, tá certo? Coisa que não tem por enquanto, né? Então, vamos colocar o imposto. O que nós sabemos até hoje do imposto é que quando a gente coloca o imposto autônomo, a nossa função consumo, que estava saindo de consumo autônomo, sai agora de consumo autônomo, menos a parte do imposto que incide sobre a função consumo. Então, a nossa função consumo sofre um deslocamento para baixo. A nossa função poupança, que antes era só a função poupança, mostrava só a função poupança, agora nós vamos ter como vazamento de renda poupança mais imposto, e é uma função que se desloca, é uma função que está acima da função poupança, porque agora nós somamos o imposto autônomo, a nossa função poupança. Então, quando nós incluímos o imposto, o que nós conhecemos, desculpa, até agora, é que a nossa função consumo se desloca para baixo. E a nossa função poupança agora, que é a poupança mais imposto, se desloca para cima. Certo? Isso é o que nós conhecemos até o momento. Entrando no modelo ISLM, então o que acontece? No terceiro quadrante, nós vamos ter agora a poupança mais imposto. Então, é uma função acima da função poupança. Certo? E agora, o que nós temos? Para as injeções de renda que nós já conhecíamos, nós temos agora, para financiá-las, a poupança mais o imposto. A poupança mais o imposto. Certo? Então, agora, presta atenção. Se existe também arrecadação tributária para, pelo menos, colaborar no financiamento do gasto público, então há necessidade de níveis de renda menores, tá certo? Para formar poupanças menores, níveis menores de poupança, porque o governo está arrecadando impostos para ajudar, pelo menos para ajudar, a financiar o gasto público.
É isso? Então, agora, não há mais a necessidade... Vocês ampliem aí o gráfico para vocês, tá? Amplia o gráfico aí para vocês, que fica melhor, tá certo? Não há mais necessidade de uma poupança S1 para financiar o investimento 1 mais o gasto 1. Tá certo? Agora é necessário uma poupança menor, S0, que, formada a arrecadação tributária T1, que é imposto autônomo, tá certo? Financia o investimento 1 mais o gasto 1. Certo? Então, se agora há necessidade de uma poupança menor, porque o governo também tem receita, então essa poupança menor é gerada por um nível de renda menor. Certo? Y0. Correto? Mesma coisa em S2. Não há mais necessidade de uma poupança no nível 2 para financiar o investimento 2 mais o gasto 1, porque o governo agora está arrecadando imposto. T1. Então, há necessidade agora de uma poupança menor, S1. Uma poupança menor é gerada, determinada por uma renda menor, que no nosso gráfico deu Y1. Correto? Alguma dúvida quanto a isso? Isso aqui é a chave da questão. Se alguém tem dúvida, tá certo? Pergunta logo. Levanta a mão. A gente espera digitar no bate-papo, se for o caso, ou espera vocês ligarem o microfone para perguntar. Agora, se o governo está tributando, se o governo tem arrecadação tributária, agora não há mais necessidade daqueles níveis anteriores de poupança, S1 e S2, para financiar, tá certo? As injeções de renda, investimento mais gasto. O governo já arrecada, então agora há necessidade de níveis menores de poupança, não mais S1 e S2, mas sim S0 e S1, para financiar a injeção, investimento 1 mais gasto 1 e investimento 2 mais gasto 1. Correto? Então, agora não tem problema. A renda Y0, nível 0, né? Não quer dizer que é igual a 0. A renda Y0, tá certo? Gera a poupança S0. Gera a poupança S0, que, somada ao imposto T1, financia o investimento 1 mais o gasto 1. O investimento 1 é gerado, determinado pela taxa de juros 2. Então, o nível de renda Y0 é determinado pela taxa de juros 2. Nós temos esse ponto azul que está aqui. Tá certo? O mesmo raciocínio nós vamos aplicar a renda Y1, tá? Determina a poupança S1. A renda determina a poupança. Somada à arrecadação tributária T1, a poupança S1 mais a arrecadação tributária T1 financiam o investimento 2 mais o gasto 1. O investimento 2 é determinado pela taxa de juro 1. Então, qual é a taxa de juro que determina a renda Y1 agora? É a taxa de juro 1, que determina a renda Y1. Certo? Então, agora nós temos esses dois pontos azuis que estão aqui. Unindo os dois pontos, nós temos uma nova IS, que está à esquerda da IS anterior. Então, a IS se deslocou para a esquerda. A IS se contraiu. O mercado de produtos se contraiu. Cada nível de taxa de juro agora determina um nível de renda menor. Na IS vermelha, a taxa de juro 2 determinava a renda Y1. Mas agora, na IS azul, a taxa de juro 2 determina a renda Y0, menor. Certo? Então, o deslocamento da IS, a contração da IS,
tá, do mercado de produto mostra que para cada taxa de juro agora será gerado um nível de produto de renda menor. Lógico. Por quê? Porque nós acrescentamos um imposto. E o imposto é um vazamento de renda. Então, se agora existe mais um vazamento de renda, a renda será menor. A renda será menor. Tá certo? Tá? A renda será menor. E aí, qual é... Deixa eu ver se está nos próximos slides. Qual é o... Não, tá não. Qual é o deslocamento da nossa IS? Tá certo? O deslocamento da nossa IS é essa variação de renda que está aqui, tá? Delta Y, que é o quê? Multiplicador tributário vezes a variação. Multiplicador tributário vezes a variação do imposto. Ele era 0 anteriormente, agora ele existe. Então, houve uma variação no imposto. Então, é a variação de renda, que é o deslocamento da nossa IS, é igual ao multiplicador tributário vezes a variação do imposto. O deslocamento da IS é igual a isso. Correto? E aí, toda vez que o governo aumentar os impostos, a IS vai para a esquerda. Em que magnitude? Na magnitude do multiplicador tributário vezes a variação do imposto. Certo? Então, política fiscal contracionista de aumento de imposto desloca a IS para a esquerda, contrai a IS, e aí os níveis de produto e renda serão menores para cada taxa de juros. Toda vez que o governo diminuir os impostos, a nossa IS virá para a direita. Virá para a direita. Em que magnitude? Multiplicador tributário vezes a variação do imposto. Isso é a política fiscal expansionista. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Bom, então, vamos passar agora para a transferência de renda. Transferência de renda. As transferências de renda incidem de que maneira na demanda agregada? Deslocando a nossa função consumo para cima. Isso é o que nós conhecemos até agora. Ela desloca a nossa função consumo para cima. A nossa função consumo que saía de CA menos CTA, ela sai agora de CA menos CTA mais CR. Mais CR. Né? Então, vamos ver quem está no bate-papo. Um minutinho só. Sim, nós vamos disponibilizar. Depois que a aula terminar, eu vou mandar os slides para vocês, Rafael. Pode deixar que eu vou mandar os slides para vocês, tá? Assim que a aula terminar, tá bom? Agora, qualquer dúvida, pergunta logo. Levanta a mão e a gente espera vocês digitar no bate-papo, ou então, levanta a mão e liga o microfone para poder perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Tá? Tem gente levantando a mão, Joyce. Quer digitar no bate-papo, Joyce? Pode digitar. Posso falar? Tá me ouvindo bem? Estou sim, estou ouvindo bem. Fala um pouquinho mais alto. Eu vou desligar o meu microfone para não dar resposta. Tá. No caso, quando tiver variação no gasto, então o que vai variar da IS, né, a variação da renda, vai ser o multiplicador de despesa vezes a variação do gasto. Como o multiplicador de despesa calcula a variação de uma despesa autônoma quando varia a renda, o investimento ele também é autônomo. Quando variar o investimento, a gente pode dizer que a variação da renda é o multiplicador de despesa vezes o investimento ou não? Pode não, Joyce. Tem que dizer, tá certo? Tá? Quando aumenta o investimento, a parte autônoma dele, não por causa da taxa de juros, não é isso? Tá? Quando aumenta o investimento por causa da eficácia marginal do capital, tá certo? A nossa função investimento se desloca para a direita, no primeiro quadrante, e a nossa IS vai para a direita na magnitude do multiplicador de despesa vezes a variação do investimento. É isso que acontece. Tem que dizer isso.
Entendido agora? Ok? Ok, vamos lá. Entendeu? Então, quando nós colocamos a transferência de renda, o que acontece? O que nós sabemos até agora da inclusão da transferência de renda na demanda agregada? Ela desloca a função consumo para cima. Né? E ela agora, essa função consumo agora sai de consumo autônomo, menos o consumo autônomo vezes a parte do imposto que incide sobre o consumo, mais a parte da transferência que incide sobre o consumo. Então, a transferência de renda reduz o vazamento de renda, correto? Né? A transferência reduz o vazamento de renda, deslocando a nossa função poupança mais imposto para baixo. Essa vai para cima e essa aqui vai para baixo. Agora é a poupança mais imposto menos transferência. Tá certo? Tá? Isso é o que nós sabemos até agora. Alguém tem dúvida quanto a isso? Qual é o raciocínio? Se você inclui transferência de renda, você diminui a tributação, a arrecadação tributária, né? Você passa a ter a arrecadação tributária líquida, que é a bruta menos a transferência. Então, você diminui o vazamento de renda. Ao diminuir o vazamento de renda, se aumenta o nível de renda, o nível de produto de renda, já que o vazamento agora é menor. Certo? Concluído isso? Bom, então, vamos agora partir para o nosso modelo ISLM. Tá certo? Então, o que acontece quando se coloca o vazamento, a transferência de renda? A nossa função, que era poupança mais imposto, é agora uma função à direita, poupança mais imposto, menos pagamento de transferência. Menos pagamento de transferência. Reduz a arrecadação tributária, porque agora você tem a arrecadação tributária bruta menos as transferências que estão sendo concedidas pelo governo. E há, então, a exigência o quê? De maior poupança, já que a arrecadação líquida do governo é menor, há necessidade de maior poupança para financiar as injeções de renda. A maior necessidade de poupança para financiar as injeções de renda. Bom, antes, a poupança zero mais a arrecadação T1 financiava o investimento 1 mais o gasto 1. Só que agora o governo concede transferência. Então, a arrecadação dele é menor. É T1 menos R. A arrecadação dele é menor. T1 menos R. Então, há necessidade de mais poupança para poder financiar as injeções de renda. A mesma coisa que anteriormente, a poupança S1 mais o imposto 1 financiava o investimento 2 mais o gasto 1. Só que agora o governo concede transferências. Então, a arrecadação tributária líquida é menor do que a arrecadação tributária bruta. Então, é preciso de mais poupança para poder financiar essa injeção de renda, investimento 2 mais gasto. Tá certo isso? Tá? Bom, se precisa de mais poupança, esses níveis maiores de poupança são gerados por níveis maiores de renda. Lógico. A poupança S1 agora, que é a maior, é gerada por uma renda Y1. Espera aí, tem gente no bate-papo. A poupança entra com uma redução da receita do governo. Correto, Bernardo? O governo arrecadava arrecadação bruta. Agora ele concede transferência. Então, isso reduz a receita do governo. A transferência não é um gasto do governo, é um desembolso. Né? É um desembolso que reduz a receita dele. Não é gasto público, porque não tem contrapartida de bem e serviço. Certo? Por isso que reduz a receita. Mas não é considerado um gasto público. Porque o governo, quando concede transferência de renda, não existe a contrapartida de um bem ou um serviço. Quando a Previdência paga pensão a um pensionista, ou aposentadoria a um aposentado, o pensionista e o aposentado eles não estão produzindo bens e serviços para o governo.
A mesma coisa com o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, como quiserem chamar, tá? Quando o governo concede R$600 a uma família como Auxílio Brasil, essa família não está produzindo um bem, um serviço para o governo. Essa família está recebendo um benefício. Que alguns autores até, eu não gosto disso, mas alguns autores até definem como sendo um favor que o governo está fazendo. Não sei, é um benefício concedido. Tá? Então, na verdade, o que acontece com a transferência? A transferência de renda, ela reduz a arrecadação tributária do governo, mas não é gasto público. Mais alguma dúvida? Alguém pode perguntar, tá certo? Bom, então, agora, se a arrecadação tributária é menor, porque o governo está concedendo transferências de renda, então a necessidade de poupanças maiores, níveis maiores de poupança, para poder financiar essas injeções de renda, investimento 1 mais gasto 1 e investimento 2 mais gasto 1. Tá certo? Então, essas poupanças maiores agora são geradas por níveis de renda maiores. A poupança S1 é gerada pela renda Y1, a poupança S2 é gerada pela renda Y2. Certo? Pronto? Podemos ver agora o que acontece com o nosso mercado de produto, nosso mercado real, a nossa IS. Então, renda Y1, tá? Agora, a renda Y1 determina a poupança S1, que somada à tributação líquida, que é T1 menos R, financia o investimento 1 mais o gasto 1. O investimento 1 é determinado pela taxa de juros 2. Então, qual é a taxa de juros que determina a renda Y1? É a taxa de juros 2. E eu tenho esse primeiro ponto verde que está aqui. Alguma dúvida? A renda Y2 determina a poupança S2, que somada à arrecadação tributária líquida, tá certo? Que é T1 menos R, financia o investimento 2 mais o gasto 1. O investimento 2 é determinado pela taxa de juros 1. Então, qual é a taxa de juros que determina a renda Y2? É a taxa de juros 1. E eu tenho esse segundo ponto verde que está aqui. Certo? Então, a nossa IS agora se deslocou para a direita. Houve o quê? Uma expansão do mercado de produto, uma expansão do mercado real, uma expansão da IS. Para cada nível de taxa de juro, eu tenho agora um nível de renda maior. Um nível de renda maior. Certo? E aí, vocês podem constatar aqui, ó. A taxa de juros 2, que antes, na IS azul, gerava a renda Y0, agora a taxa de juros 2 gera a renda Y1, que é maior que a renda Y0. A taxa de juros 1, que determinava a renda Y1, ela agora determina a renda Y2, que é maior do que a renda Y1. Correto? Para cada nível de taxa de juros, eu tenho um nível de produto e renda maior agora, dada a expansão da IS. Por que a IS expandiu? Porque aumentou a transferência de renda. A transferência de renda era 0, agora existe. E aí, quando você aumenta a transferência de renda, você diminui o vazamento. Ao diminuir o vazamento, você está expandindo o mercado de produtos. Você está gerando um nível de produto e renda maior. Este é o raciocínio. Tá? Este é o raciocínio. Correto? E aí, a nossa IS expandiu, se deslocou para a direita, e esse deslocamento da IS foi provocado por quê?
pelo aumento da transferência de renda, que antes era zero, agora existe. Então, o deslocamento da IS, que é a variação de renda, é igual ao multiplicador de transferência vezes a variação da transferência de renda. MR vezes ΔR. Toda vez que o governo aumentar as transferências de renda, ele expande o mercado de produto, deslocando a IS para a direita e gerando um nível de produto e renda maior. Gerando um nível de produto e renda maior. Tá? Toda vez que o governo reduzir o pagamento de transferência, o que vai acontecer? A IS desloca para a esquerda, contração do mercado de produto, porque diminuiu a transferência, aumentou o vazamento. Né? E aí os níveis de produto e renda diminuem. Tá certo? Alguma dúvida? Pode levantar a mão e a gente espera o bate-papo. Bom, agora, tá? Agora, tá certo? Nós precisamos colocar o último fator, tá certo? Tá? Que é o resto do mundo. O resto do mundo entra na nossa demanda agregada através da exportação bruta, que é uma injeção de renda. Então, vai expandir o primeiro quadrante, está aqui. Ela é autônoma e exógena. Vai expandir a nossa IS. E entra através da importação bruta, que vai aumentar o vazamento de renda, deslocando o nosso vazamento para a esquerda. Isso aí vocês vão fazer em casa. Já sabe o raciocínio. Direitinho. Certo? Tá? Bom, agora nós podemos traçar o nosso mercado monetário. Alguma dúvida? Nós vamos traçar o nosso mercado monetário. A função LM. Porque a ideia do modelo Hicksiano é o quê? O equilíbrio geral é dado por dois mercados, pelo equilíbrio simultâneo de dois mercados. Certo? Entende, Wallace? Professor, o quê? Oi, Wallace. Pode perguntar. Vou voltar ao gráfico do resto do mundo? Tá aqui. Vocês vão receber esse gráfico em casa, tá? A exportação bruta, deixa eu ver aqui. A exportação bruta aumenta a injeção de renda, né? Logo, expande o mercado de produto. A deslocamento da IS é o buscador de despesas vezes a variação da exportação bruta. Tá certo? É isso aqui. Tá? Alguma dúvida? Não, ok. E a importação bruta. Tá? Já está na importação. Peraí. E a importação bruta aumenta o vazamento de renda, deslocando a nossa função para a esquerda. E agora você precisa de, se você tem um vazamento maior, você precisa de níveis de renda maiores. Tá certo? E aí, maiores, tá? E aí a nossa, não, desculpa. E aí a nossa rendas menores, desculpa. E aí a nossa função vem para a esquerda. Certo? Precisa de poupanças menores, porque aqui você tem a importação. Alguma dúvida? Não? Ótimo. Então, agora vamos traçar a nossa LM. Nossa função LM, mercado monetário. Tá certo? Então, a função LM mostra o mercado monetário. Tá certo? O que significa? L significa a demanda monetária, que é a soma da demanda por transação, que depende da renda.
Com a demanda para especulação, que depende do juro, nós já conhecemos os dois motivos. E aí a função LM diz que a soma dessa demanda, essa demanda, que é a soma dos dois motivos, transação e especulação, é igual à oferta monetária real, que é o quê? A oferta monetária nominal dividida pelo nível de preço. Essa é a hipótese do mercado monetário, que é representado pela nossa função LM no modelo Hicksiano. Tá? A demanda monetária, que é o desejo de retenção de liquidez por parte dos agentes econômicos, tá? Pelos motivos de transação e especulação, se iguala à oferta monetária em termos reais, que é a oferta monetária nominal dividida pelo nível de preço. Bom? Bom, então, como é que nós vamos derivar a nossa LM? 4 quadrantes, tá? 4 quadrantes, certo? No primeiro quadrante, que é o quadrante inferior da direita, vai ficar o motivo de especulação. Aquele desejo de reter liquidez para a especulação, que nós já conhecemos. Todo e qualquer sistema tem uma taxa de juros muito alta, cujo o custo de oportunidade de reter liquidez em especulação é muito elevado, tá certo? Então, o agente econômico não tem mais desejo de reter liquidez para especulação, o motivo de especulação é zero, e aí esse segmento aqui é todo juro inelástico. Depois, se a taxa de juros vai caindo, aumenta a expectativa de que ela possa subir no futuro, e os agentes econômicos vão aumentando a demanda de liquidez para especulação. Quanto menor a taxa de juro, maior é a expectativa de que ela vai subir no futuro, maior é o desejo de reter liquidez para especulação, para especular com a liquidez. A taxa de juros chega a um nível muito baixo, onde não há mais expectativa de que ela possa cair, então o motivo de especulação torna-se juro completamente elástico. Tá certo? Isso aqui, na verdade, é uma revisão do que nós já conhecemos do motivo de especulação. Bom? Bom, então eu vou trabalhar inicialmente com uma parte elástica do motivo de especulação. Não vou trabalhar, por enquanto, com a parte que é juro inelástica, que é a parte vertical, nem a parte que ela é juro completamente elástica, que é a parte horizontal. Vou trabalhar com a parte onde ela é juro elástica, mostrando que o motivo de especulação se eleva quando cai a taxa de juros. Alguma dúvida quanto a isso? Bom, esses níveis de especulação, determinados pelas taxas de juros, eu transporto para um segundo quadrante, que é o quadrante superior da direita. Então, motivo de especulação 1, motivo de especulação 2. E aí eu tenho motivo de especulação. No segundo quadrante, tá? O que nós vamos ter? A hipótese básica do modelo de que a oferta monetária real, que é a oferta monetária nominal, dividida pelo nível de preço, é igual ao motivo de especulação mais o motivo de transação. Então, a oferta monetária nominal eu conheço porque ela é determinada pela autoridade monetária. O nível de preço eu também conheço. Então, dividindo a oferta monetária nominal pelo nível de preço, eu tenho a oferta monetária real. Certo? Bom, vamos supor que a oferta monetária nominal seja igual a 200. Que o nível de preço seja igual a 2. Então, a oferta monetária real é igual a 100. É isso? Se o mercado monetário só se equilibra quando a oferta monetária é igual à demanda monetária, se tudo estiver em motivo de especulação,
o motivo de transação terá que ser zero. Se nada for para especulação, o motivo de transação será a oferta monetária real. Então, conhecendo a oferta monetária real, eu tenho os pontos extremos de uma função que mostra a oferta monetária real sendo dividida, pode falar distribuída, entre motivo de especulação e motivo de transação. Tá certo isso? Sim? Tá? Então, se, por exemplo, toda a oferta monetária real for para a especulação, o motivo de transação tem que ser zero, para que haja condição de equilíbrio do mercado monetário. Se toda a oferta monetária real for para a transação, o motivo de especulação será que ser zero. Tá? E aí você tem uma função, oferta monetária real, não é isso? Oferta monetária real, que mostra a distribuição a divisão entre motivo de transação e especulação, mantida a hipótese básica do mercado monetário, que a oferta monetária real é igual à demanda monetária. Então, se o motivo de especulação é motivo de especulação 1, para que haja equilíbrio no mercado monetário, motivo de transação terá que ser motivo de transação 2. Se o motivo de especulação aumentar, para que o mercado monetário continue em equilíbrio, o motivo de transação terá que cair. Porque a soma dos dois tem que dar a oferta monetária real, que já está determinada. Certo? Bom, esses níveis de transação, 1 e 2, tá? Que somados aos motivos de especulação, 1 e 2, determinam a oferta monetária real, eu vou transportar para um terceiro quadrante. Vou transportar para o terceiro quadrante, que é o quadrante superior da esquerda. Tá? Que é o quadrante superior da esquerda. Certo? Então, eu tenho motivo de transação 1, motivo de transação 2, motivo de transação. Certo? Bom, agora, o motivo de transação depende do quê? Ele é determinado por que variável? Ele é determinado pela renda. Nós sabemos disso. O motivo de transação é determinado pela renda. Certo? Então, conhecendo a razão K, que é transação renda, eu identifico, preste atenção no que nós estamos falando, eu identifico os níveis de renda que determinam esses motivos de transação. Tá? E não o oposto, por favor. É a renda que determina o motivo de transação, e não o motivo de transação que determina a renda. Então, vamos supor que a razão K, transação renda, seja de 1 para 2. Se o motivo de transação for igual a 50, essa renda aqui é igual a 100. Se ele aumentar para 80, esse nível de renda será 160. Essa renda gerando transação. Tá? Aí eu tenho que saber a razão, o que a maioria dos manuais chamam de razão K, transação renda. Certo? Se é de 1 para 2, eu consigo, conhecendo os motivos de transação, determinar, tá certo? Saber, conhecer os níveis de renda que determinam esses motivos de transação. Então, essa razão K, transação renda, é esse coeficiente que está aqui, ó, tá? Que é a inclinação de transação dividido pela renda Y1. Essa função que está aqui no terceiro quadrante, que é a função transação, não é uma linha de 45 graus, não. A inclinação dessa função é essa razão K que está aqui, transação renda. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá bom? Tá? Então, agora eu tenho os níveis eu já identifiquei os níveis de renda que determinam esses motivos de transação. Então, eu agora posso conseguir traçar a minha LM. Eu vou transportar esses níveis de renda para um quarto quadrante, né? Para um quarto quadrante, para poder traçar a minha LM. Então, nível de renda Y1, nível de renda Y2. Eu tenho a renda aqui no eixo horizontal.
E a taxa de juro que determina esses níveis de renda, porque a renda é determinada pela taxa de juros do mercado monetário, né? Certo? Que eu vou representar aqui no eixo vertical. Agora, como é que eu vou identificar essas taxas de juros? Bom, a renda Y1, preste atenção, vou devagar, depois qualquer dúvida, pergunta. A renda Y1 determina o motivo de transação 1. O motivo de transação 1, somado ao motivo de especulação 2, determinam a oferta monetária real, que é o equilíbrio do mercado real. A condição básica para o mercado real, não, mercado monetário se equilibrar. O motivo de especulação 2 é determinado pela taxa de juros 1. Então, qual é a taxa de juros que determina a renda Y1? A taxa de juros 1. Essa aqui eu tenho o ponto azul. Tá certo isso? Bom, a renda Y2 determina o motivo de transação 2. O motivo de transação 2 somado ao motivo de especulação 1 determina a oferta monetária real. O motivo de especulação 1 é determinado pela taxa de juros 2. Então, qual é a taxa de juros que determina a renda Y2? É a taxa de juros 2. Eu tenho o segundo ponto, ponto amarelo, da minha LM. Correto? Unindo esses pontos, tá, eu chego à minha LM, vermelha que está no gráfico. E ela mostra o equilíbrio do mercado monetário. Quer dizer, que para o mercado monetário, a exigência, o que o mercado monetário exige? O mercado monetário exige que a taxa de juros suba para que haja um nível de renda, de produto e renda maior. A minha função LM é uma função positivamente inclinada. Positivamente inclinada. Certo? Quanto maior a taxa de juros, o mercado monetário possibilita um maior nível de renda e produto. Tá? Por quê? Porque quando aumenta a taxa de juros, está aqui embaixo, tá? Está aqui embaixo em preto. Quando aumenta a taxa de juros, o motivo de especulação cai. O motivo de especulação, a gente sabe que é o quê? Liquidez ociosa que está em especulação. Quando o motivo de especulação cai, é porque liquidez está sendo cedida ao aparelho produtivo. Com maior liquidez, o aparelho produtivo poderá gerar um nível de renda maior. Ao gerar um nível de renda maior, aumenta o motivo de transação. É isso que acontece. Certo? Então, quando nós passamos do ponto azul para o ponto amarelo, nós temos o quê? O motivo de especulação, cai, o motivo de especulação cai, o motivo de transação aumenta, tá certo? E aí nós temos um nível de renda maior. Ó, no ponto azul, motivo de especulação é 2. No ponto amarelo, o motivo de especulação é 1. E no ponto azul, o motivo de transação é 1. E no ponto amarelo é 2, maior do que 1. Agora, sempre, em qualquer ponto, ao longo da LM, L é sempre igual à oferta monetária real. Sempre igual à oferta monetária real. Certo? Qualquer ponto, a igualdade é sempre a mesma. Bom, se no nosso caso aqui a oferta monetária real é igual a 100, no ponto azul e no ponto amarelo, você vai ter 100 igual a 100. A igualdade é sempre a mesma. Agora, qual a diferença do ponto amarelo para o ponto azul? A diferença do ponto amarelo para o ponto azul é que no ponto amarelo, o motivo de especulação é menor do que no ponto azul. Justamente essa alta da taxa de juros faz o mercado monetário ceder liquidez, então o motivo de especulação cai. De motivo de especulação 2 para motivo de especulação 1. E o motivo de transação, então, se eleva de 1 para 2. Certo? Quanto maior a taxa de juros,
mais o mercado monetário vai cedendo liquidez ao aparelho produtivo, para que esse possa gerar maior nível de renda. Então, são duas forças antagônicas. Enquanto que no mercado real, para investir mais, que é uma taxa de juros mais baixa, o mercado monetário para ceder liquidez, que é uma taxa de juros mais alta. Então, uma taxa de juros mais alta. Então, eles vão ter que chegar num acordo. Tá? Eles vão ter que chegar num acordo. Isso. Quando os dois mercados simultaneamente se equilibram, nós temos o equilíbrio geral. Tá certo? Tá? Agora, todo e qualquer ponto ao longo da LM é um ponto de equilíbrio do mercado monetário, onde L é igual a M sobre P, a oferta monetária real. Tá? Qualquer ponto fora é um ponto de desequilíbrio. E automaticamente o sistema vai se equilibrar. Tá certo? Então, pontos à esquerda da LM, como, por exemplo, esse ponto verde que está aqui. Tá? Esse ponto verde. É um ponto à esquerda da LM. Quais são as coordenadas do ponto verde? Uma abscissa de Y1 e uma ordenada de taxa de juros 2. Essas são as coordenadas da renda do ponto verde. Certo? A renda determina o motivo de transação. Então, Y1 determina o motivo de transação 1. Você vem aqui no segundo quadrante e vê qual é. Certo? A taxa de juro determina o motivo de especulação. Então, a taxa de juro 2 determina o motivo de especulação 1, que está aqui no primeiro quadrante. A demanda monetária total, então, vai ser motivo de transação 1 mais motivo de especulação 1, que é igual ou menor ou maior do que a oferta monetária real. A gente vai aqui no segundo quadrante e vê isso. Motivo de transação 1 está aqui, motivo de especulação está aqui. Especulação 1. Então, é esse ponto verde à esquerda da curva da oferta monetária real. Isso quer dizer que a demanda monetária é menor que a oferta monetária real. Tá certo? Então, quer dizer o seguinte, que o que os agentes econômicos desejam reter sobre a forma de liquidez é inferior àquela oferta monetária real que está sendo feita no sistema econômico. E aí nós já conhecemos essa situação também. Se o que é demandado em termos de liquidez é menor do que a oferta monetária determinada, o que os agentes econômicos vão querer? Tentar satisfazer esse excesso de... Aliás, tentar satisfazer essa insuficiência, esse excesso de oferta. Vai haver um excesso de oferta. Eles vão fazer o que com esse excesso de oferta? Eles vão pegar e vão aplicar esse excesso de oferta. Transformar esses haveres monetários em não monetários. Nós já sabemos disso. Quando eles correm ao sistema financeiro para trocar esses haveres monetários que estão em excesso, dada essa taxa de juros 2, por haveres não monetários, o sistema financeiro reage reduzindo a taxa de juros. Quando o sistema financeiro reage reduzindo a taxa de juros, o que acontece com a oferta monetária real? Nada. Ela não depende da taxa de juros. Mas o que vai acontecer com a demanda monetária? O motivo de transação depende de quê? Da renda, não depende do juro. Então, o motivo de transação permanece constante. Mas o motivo de especulação depende do juro. Então, se a taxa de juros está caindo, né, o motivo de especulação está subindo. E a demanda monetária se iguala, a demanda sobe e se iguala à oferta monetária real. Tá certo? Qualquer ponto à esquerda da LM mostra um excesso de liquidez na economia. Oferta monetária real superior à demanda monetária real. A demanda monetária. Esse excesso de liquidez provoca a queda da taxa de juros. Tá bom? E aí os juros caem.
Quando os juros caem, a demanda monetária, pelo motivo de especulação, se ajusta à oferta monetária. Pronto, acabou. O ajuste no mercado monetário é feito pela taxa de juro. O ajuste no mercado real, no mercado de produtos, vocês se lembram, é feito por qual variável? Hein? Aloysio, pode me responder? Cristiano, Davidson, vocês podem responder? Quando há um desajuste, certo? Desequilíbrio no mercado de produto, quem equilibra o mercado de produto? Que variável vai ajustar o mercado de produto? A renda, que é o produto, que é determinado no mercado real. Agora, quando há um desequilíbrio no mercado monetário, quem promove o equilíbrio? A taxa de juros. Porque a taxa de juros não é determinada no mercado monetário, a gente não conhece isso. Então, é o juro que vai terminar, fazer o equilíbrio. Tá? E aí, nós vamos na direção da LN. Agora, tá? Vamos lá. Qualquer ponto à direita da LN vai mostrar o quê? Quais são as coordenadas do ponto roxo, que é um ponto à direita da LN? Renda Y2, taxa de juro 1. É isso? A renda é Y2 e a taxa de juro é 1. São as coordenadas do ponto roxo. Uma abscissa Y2 e uma ordenada taxa de juro 1. Bom, a renda determina o motivo de transação. Renda Y2 determina o motivo de transação 2. A taxa de juro determina o motivo de especulação. A taxa de juro 1 determina o motivo de especulação 2. Né? Determina o motivo de especulação 2. Correto? Bom, então, a demanda monetária é igual ao motivo de transação 2 mais motivo de especulação 2. Correto isso? Essa demanda monetária é igual à oferta monetária? No segundo quadrante a gente vê isso. Transação 2 e especulação 2 é esse ponto roxo que está aqui, à direita da curva da oferta monetária real. Então, quer dizer que a nossa demanda monetária é maior que a oferta monetária real. A demanda monetária, portanto, é maior do que a oferta monetária real. Existe uma escassez de liquidez da economia, lógico. Se a demanda é maior, há uma escassez de liquidez da economia. Essa escassez de liquidez vai fazer o quê? Os agentes econômicos, para tentar satisfazer essa demanda maior do que a oferta, vão trocar seus haveres não monetários por haveres monetários. Tirar dinheiro da caderneta de poupança, tá certo? Tirar dinheiro dos fundos de investimento, botar em depósito à vista ou então no bolso, levar para casa, seu poder. Tá? Quando eles começam a tentar satisfazer essa demanda, que é maior do que a oferta monetária, a taxa de juros do sistema financeiro começa a subir. Quando a taxa de juros sobe, o que acontece com a oferta monetária real? Nada, ela permanece estável. Ela não depende da taxa de juros. Mas o que vai acontecer com a demanda monetária? A demanda monetária é a soma de transação com especulação. A queda da taxa de juros não afeta o motivo de transação, porque ele depende da renda, mas a queda da taxa de juros, né, a queda da taxa de juros afeta o motivo de especulação. A alta da taxa de juros, desculpa, a alta da taxa de juros afeta o motivo de especulação. Certo? Porque o motivo de especulação é inversamente relacionado. Então ele cai. Se os juros estão subindo, o motivo de especulação cai. Até que a demanda monetária se iguala à oferta monetária. Ela, que era maior do que a oferta monetária, em queda, acaba em algum nível, no nível da taxa de juro 2, se igualando à oferta monetária real. Pronto, o mercado botou o equilíbrio. Os juros vão subindo, à medida que há uma escassez de liquidez, os juros vão subindo até que a demanda se iguala com a oferta e
a taxa de juros será I2, não se efetiva em 1. Certo? Todo e qualquer ponto à direita da LM, é um ponto de escassez de liquidez no mercado monetário. E os juros vão subir. Todo e qualquer ponto à esquerda é um ponto de excesso de liquidez e os juros caem. Todo ponto à direita é um ponto de escassez e os juros sobem. Alguém tem dúvida quanto a isso? Bom, então agora vamos ver as 3 áreas da nossa LM, certo? Bom, quando nós passamos do ponto azul para o ponto amarelo, o que aconteceu? A taxa de juros subiu, o motivo de especulação caiu, liquidez foi cedida ao aparelho produtivo, e o aparelho produtivo, então, foi gerando um nível de renda maior, um nível de produto maior. Certo? Quando a taxa de juros chega em I8, o motivo de especulação é o quê? 0. Então, não existe mais liquidez ociosa para ser cedida ao mercado real. Então, a partir da taxa de juros 8, mesmo que a taxa de juros suba para 9, o nível de renda permanece o mesmo. O nível de produto e renda permanece o mesmo, porque não tem liquidez ociosa no mercado monetário para ser cedido ao aparelho produtivo, ao mercado real, ao mercado de produto. Então, a nossa LM torna-se juro completamente inelástica. Mesmo que os juros subam, a renda, o produto de renda permanece o mesmo. Porque se subir de I8 para I9, não tem liquidez ociosa, é 0, né? Em I8 ela já é 0, não tem liquidez ociosa para ser cedida ao aparelho produtivo. Portanto, o aparelho produtivo não pode gerar um nível de renda maior. Essa é a determinação do mercado monetário. E a nossa LM torna-se completamente inelástica. Certo? A taxa de juros cai, mas não chega a 0. Quando chega na taxa de juros nível 0 aqui no gráfico, a nossa LM torna-se completamente elástica, como o motivo da especulação. Então, a elasticidade da LM acompanha a elasticidade do motivo de especulação. Quando o motivo de especulação é juro inelástico, a nossa LM é juro inelástica. Quando o motivo de especulação é juro elástico, a nossa LM é juro elástica. Quando o motivo de especulação é juro totalmente elástico, a nossa LM é juro totalmente elástico. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Então, pode apagar na câmera. Então, vamos lá, certo? Tem gente no bate-papo. Pontos à esquerda da LM, ponto à esquerda da LM, como está aqui, excesso de liquidez. Né? A demanda monetária é menor que a oferta monetária real. Quer dizer, a oferta monetária real é maior do que a demanda monetária. Existe um excesso de liquidez da economia. O que os agentes econômicos vão fazer com esse excesso de liquidez? Vão trocar por haveres não monetários. Né? Vão trocar esse excesso de haveres monetários por haveres não monetários. Quando eles fazem isso, correm para o sistema financeiro para fazer aplicações, a taxa de juros começa a cair. Quando a taxa de juros cai, a oferta monetária real permanece a mesma. A demanda por transação permanece a mesma, mas a demanda por especulação aumenta. Então, aumentando a demanda monetária até que ela se iguale à oferta monetária real. Entendido, Wallace? Ok. Mais alguém tem pergunta? Bom, então, agora nós entendemos as 3 áreas da nossa LM, tá? Então, isolando a nossa LM aqui, desse jeito. Bom, aí Ries, tá certo? Ries deu denominações diferentes para as 3 áreas. Nessa área aqui, onde a de ver, essa área aqui evidenciada pela seta verde, tá certo? Tem 2 no bate-papo, peraí.
À direita, olha aqui, à direita, olha aqui, à direita você tem o quê? Você tem que a demanda monetária é maior que a oferta monetária. Então, se a demanda monetária é maior que a oferta monetária, existe uma escassez de liquidez. É isso? Se a demanda, o que os agentes econômicos estão demandando sob a forma de haveres monetários é maior do que a oferta monetária, existe uma escassez de liquidez. Como é que eles vão tentar, inicialmente, satisfazer essa escassez de liquidez? Trocando os não monetários por monetários. Tirando o dinheiro da cadeia de poupança e botando em depósito à vista ou no bolso, em seu próprio poder. Em seu poder. Correto? Bom, quando os agentes monetários correm ao sistema financeiro para trocar os haveres não monetários, o que tem de aplicações financeiras, por haveres monetários, o sistema financeiro reage aumentando a taxa de juros. É lógico. Todo mundo vai correr para o banco para tirar dinheiro da cadeia de poupança, tirar dinheiro do CDB, tirar dinheiro do fundo de investimento para botar no depósito à vista ou então no bolso, no seu poder. O sistema financeiro reage fazendo o quê? Aumentando a taxa de juros. Se facilita a explicação, mas vocês não podem usar isso na prova, né? Quando você tem uma escassez de liquidez da economia, todo mundo corre para fazer desaplicação. Esse termo não é correto. Eu estou falando para ver se facilita a compreensão de vocês. Tá? Todo mundo vai fazer desaplicação. Quando o sistema financeiro percebe isso, vai fazer o quê? Vai oferecer um juro mais alto, para tentar segurar. Né? Aí os juros sobem. Aqui, ó, os juros começam a subir. Certo? Você sai do ponto roxo e vai na direção do ponto amarelo. Quando os juros sobem, a oferta monetária permanece a mesma. O motivo de transação permanece o mesmo, mas o motivo de especulação cai. Se a demanda era maior que a oferta, quando o motivo de especulação cai, a demanda vai caindo até que no ponto amarelo ela se iguala com a oferta monetária real. A escassez de liquidez provoca a alta da taxa de juros. Compreendido agora, eu acho? Se ficar fácil, liga o microfone. Está entendido agora? Não quero passar para frente se não está entendido, por favor. Tá? Responde. Ou pelo bate-papo, ou então pelo microfone. À direita, escassez de liquidez, troca de haveres não monetários por haveres monetários. Sim, lógico. Porque a liquidez são os haveres monetários. Se há uma escassez, tira das aplicações e bota em haver monetário. Transforma em haver monetário. Certo agora? Ok, ótimo. Então, tem mais alguém no bate-papo? É o próprio Wallace. Tá bom. Então, vamos lá continuar. Tá certo? Bom, então, agora já vimos as três áreas, três trechos da LM, né? Tá certo? Devido à elasticidade juro do motivo de especulação, né? Devido à elasticidade juro do motivo de especulação, nós vamos, então, ver as denominações que Ries deu a essas áreas. Tá? Bom, Ries falou o seguinte: essa área onde o motivo de especulação, onde a LM é completamente inelástica, quer dizer, o nível de produto e renda não tem mais sensibilidade ao juro, tá certo? Quer dizer que o motivo de especulação é zero. Certo? Correto? Bom, das duas teorias, clássica e keynesiana, quem não aceita o motivo de especulação? É a teoria clássica. Não é? Então, Ries disse que esse trecho aqui é o trecho clássico. Essa é a área clássica da LM. Quando a LM é
vertical, juro inelástica, quando o nível de produto não tem sensibilidade à taxa de juro e é totalmente inelástico em relação ao juro, nós estamos no trecho clássico, na área clássica, ou alguns autores chamam de zona clássica da LM. Porque nesse trecho não existe motivo de especulação. Não existe motivo de especulação. E é justamente a teoria clássica que não aceita a ideia de que possa existir motivo de especulação. Tá certo? Bom, agora vamos para o outro extremo. Nesse trecho, onde a LM é completamente elástica, esse trecho vem da onde? Desse trecho completamente elástico do motivo de especulação, que é a chamada famosa armadilha de liquidez da teoria keynesiana. Não é isso? Então, Hicks chamou isso aqui de área keynesiana ou área da armadilha de liquidez. Ou área da armadilha de liquidez. Certo? Bom, se essa aqui é a área clássica e essa é a área keynesiana, então Hicks disse que essa área do meio, onde a LM é juro elástica, é chamada de área intermediária. Certo? Essa é a denominação dada por ele. Tá certo? E é assim que nós analisamos a LM. Quando ela é completamente elástica, está na armadilha de liquidez, área keynesiana. Quando ela é elástica, mas não é completamente elástica, área intermediária. Quando ela é totalmente inelástica, é área clássica. Agora, essa área intermediária também seria, tá, cá entre nós, também seria uma área keynesiana. Ele poderia ter chamado essa daqui, a área da armadilha, de área keynesiana 1 e a área intermediária de área keynesiana 2. Por quê? Na área intermediária existe motivo de especulação. E o motivo de especulação só existe na teoria keynesiana. Mas ele não chama disso. Tá? Aqui você tem a área keynesiana, que é a área da armadilha de liquidez, a área intermediária, quando a LM é juro elástica, tá? E a área clássica, quando ela é juro completamente inelástica. Tá bom? Certo isso? Bom, então, agora nós temos o equilíbrio geral. Certo? O equilíbrio geral ocorre quando a IS intercepta a LM. Quando a IS intercepta a LM. Nesse ponto A, né, com essas coordenadas abscissa y2 e taxa de juro 2, nós temos o quê? Os dois mercados simultaneamente equilibrados. Dois mercados estão simultaneamente equilibrados. O ponto A é um ponto ao longo da IS. Logo, a oferta agregada é igual à demanda agregada, como nós já conhecemos. No ponto A, o que o mercado de produto, o mercado real produz, encontra uma demanda correspondente. Ele está equilibrado. O mercado real está equilibrado. Tá? Deixa eu só terminar um pouquinho, já vou no bate-papo, tá? O ponto A também é um ponto ao longo da LM. Logo, a demanda monetária é igual à oferta monetária real, que eu vou chamar só de M aqui. Tá? Então, o mercado monetário está equilibrado. Se os dois mercados estão simultaneamente em equilíbrio, está determinado o nível de renda do sistema econômico, que vai ser o nível de renda Y2, determinado pela taxa de juros 2. Porque a essa taxa de juros 2, os dois mercados, real e de produto, e real e monetário, estão simultaneamente equilibrados. Pronto. Agora, peraí, deixa eu ver quem está no bate-papo. Não, motivo de especulação, transação existe. O que acontece é que o motivo de especulação é juro completamente elástico, como a gente já viu, só isso. Tá? Só isso.
Tá bom? Caio Malta, né? Entendeu? Você tem um motivo de transação e tem um motivo de especulação completamente elástico. Entendido, Caio? Pode ligar o microfone se quiser. Está compreendido agora, Caio? Deixa eu ver. Ok. Ok. Tá, eu recebi a resposta. Qualquer coisa, bota de novo no bate-papo. Oi. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia. Eu tive dúvida quando você mostrou o gráfico, acho que no outro quadrante, no primeiro, que, por exemplo, o motivo de transação ele existe, só que é um motivo de especulação que domina porque, eu estava pensando assim, que ele domina porque ele é completamente elástico na armadilha keynesiana, na armadilha de liquidez. Olha, cara, não estou entendendo muito bem o que você está perguntando, mas olha só, você não é um domina, tá? O que nós falamos é o seguinte, vou voltar aqui, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui, esse aqui. É que a elasticidade da LM, né, a elasticidade juro da renda da LM, vem da elasticidade juro do motivo de especulação. Tá certo? O motivo, se você quiser falar em domínio, por exemplo, você pode dizer que quem domina a elasticidade juro do mercado monetário é o motivo de especulação. Sim, está correto. Agora, dizer que o motivo de especulação é que domina o mercado monetário, não. O mercado monetário é a soma dos dois. A demanda monetária é a soma dos dois. Tá? Tanto que nós, quando estabelecemos os pontos, nós vimos que, voltando aqui, tá? Nós vimos que você tem o quê? Tá? Motivo de transação somado ao motivo de especulação, determinando um ponto da LM. Tá? Então, cada ponto da LM mostra a demanda monetária igual à oferta monetária, tá certo? Equilibrando, portanto, o mercado monetário. Você não tem domínio de uma ou de outra. Agora, na hora da elasticidade da função LM, essa sim, a elasticidade da LM, a sensibilidade da renda em função da taxa de juro, que é o coeficiente de elasticidade juro da renda no mercado monetário, ela é determinada pela elasticidade do motivo de especulação. Entendeu agora a diferença? Consegui compreender. Eu entendi. Consegui entender. É porque no modelo clássico, o motivo de especulação ele não entraria, né? Porque ela é completamente inelástica, ela não tem sensibilidade. Ele não existe no modelo clássico, não existe. Isso. Aí eu pensei que no keynesiano, na verdade, o keynesiano também tem, só que o motivo de especulação ele é um pouquinho, na armadilha de liquidez, ele é maior, né? Digamos assim, é mais sensível. Ele é grande, ele cresce indefinidamente a mesma taxa de juros. Sim, correto. Tá correto. Entendi, tá? Obrigado, professor. Então, o equilíbrio é dado, né, quando os dois mercados se encontram, tá certo? Bom, e agora, sabendo que a nossa LM tem três áreas distintas, né, a área keynesiana, ou área da armadilha de liquidez, a área onde ela é elástica, a área intermediária, e a área onde ela é inelástica, onde ela é totalmente inelástica, né, a área clássica, onde que a IS intercepta a LM determina o nível de emprego da economia. Nesse gráfico que está aí, ela está determinada, a IS está cortando a LM na área intermediária. Então, quer dizer, a economia não chegou ainda no pleno emprego, porque a renda ainda pode crescer, mas ela não está na armadilha de liquidez, não está em depressão. Então, é uma economia que não está em depressão, mas não está ainda no pleno emprego, porque a renda ainda pode crescer, né, se a taxa de juros subir, porque existe motivo de especulação. É isso?
Numa economia no pleno emprego, que é justamente aquela ideia básica dos clássicos, a IS intercepta a LM na área clássica, ou porque a renda não pode mais crescer. Então, na área clássica, é quando o sistema econômico está no pleno emprego. Tá? Não há mais possibilidade da renda crescer. Mesmo que a taxa de juros cresça, a renda não cresce, permanece a mesma. Tá? Então, na área clássica, a economia está no pleno emprego. Na área keynesiana, na área da armadilha de liquidez, não foi definido por Keynes que na armadilha de liquidez a economia está em depressão? Então, a economia está com um nível de renda muito baixo, próximo da origem, a taxa de juros é a mais baixa possível, então, se o nível de renda é baixo, próximo da origem, a economia está com alto desemprego, baixo nível de produto e renda, e se ela está na armadilha de liquidez, ela está em depressão. Tá? Depois, quando a economia está na área intermediária, então quer dizer que ainda existe desemprego, o nível de renda é menor que o do pleno emprego, mas essa economia não está em depressão porque ela não está na armadilha de liquidez. Quanto mais próximo, agora presta atenção, quanto mais próximo estiver a interseção da área da armadilha de liquidez, mas não na armadilha de liquidez, tá? Como está esse ponto vermelho aqui, maior é o desemprego, menor é o nível de produto e renda. Quanto mais alto, quanto mais próxima estiver a interseção da área clássica, mas não na área clássica, tá? Menor é o desemprego, maior é o nível de emprego e maior é, portanto, o nível de produto e renda. Certo? Quando a economia estiver na área clássica, ela está no pleno emprego. Certo? Olha, nós vamos parar aqui hoje, tá certo? E prosseguir com isso assim que retornarmos no final de janeiro. Eu acho que nossa aula começa dia 22 ou 23, né? Um dos dois, tá? Então, eu quero que vocês estudem isso, tá? Para o primeiro dia de aula. Não vai ter chamada não, Bernardo. Se bem que a chamada eu poderia ter feito na entrada de vocês, tá? Mas não fiz a chamada não, tá, Bernardo? Deixei sem fazer, tá certo? Então, quero que vocês estudem notas compartilhadas. Quem está compartilhando nota aqui? Diogo, qual é a nota que você quer compartilhar? Não prefere colocar o bate-papo, não, Diogo? Está me ouvindo? Ok, abriu errado? Tá, tem problema não. Tá certo? Qualquer coisa põe no bate-papo, então liga o microfone, Diogo, que a gente tenta responder, tá bom? Bom, então, quero que vocês estudem isso no primeiro dia de aula, tá? Se Deus quiser, a gente retorna no final de fevereiro, correto? Certo? E quero desejar a todos um Feliz Natal, uma feliz passagem de ano, tá? E que 2023 seja sempre melhor para nós do que foi 2022, correto? Até lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês tiverem durante o recesso, eu não vou viajar durante o recesso, nem posso, tenho que fazer fisioterapia todo dia. E então é só mandar uma mensagem que a gente tenta responder pelo e-mail, tá bom? Certo? Bom, Feliz Natal, Joyce. Obrigado, Bernardo. Davidson, boas festas. Pedro Luiz Fraga.